Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e a proposta do vídeo de hoje é escrever uma página por dia. E essa proposta é inspirada numa entrevista que eu assisti da escritora argentina Samantha Schweblin. E nessa entrevista, a Samantha fala da importância que a primeira versão de um texto seja escrita de forma rápida para você conseguir captar a sua sensação, a sua intenção para aquela história. Então, segundo ela, se você demora muito com preciosismo, você perde aquela inspiração que te fez começar a história como ponto de partida. Então, eu fiz aqui umas reflexões baseadas até na minha prática e eu queria contar para vocês como que eu cheguei nesse número de uma página por dia. Então, eu estou agora começando um livro novo e seguindo a sugestão da Samantha, eu coloquei para mim como meta terminar a primeira versão desse livro em 1 ano. Eu contei a quantidade de semanas, eu anotei aqui, eu coloquei no meu caderninho, né? Então, até julho de 2022 vão ser 30 semanas de trabalho livre, digamos assim. Porque eu estou descontando férias, Natal, feriados, semanas que eu já sei que a minha escrita não rende tanto por causa do ritmo, como eu sou professora, tem entrega de nota, etc. Então eu fiz uma conta 30 semanas livres. Se eu conseguir, nos dias úteis, escrever uma página por dia, né, 5 dias na semana, então eu chegaria até julho de 2022 com 150 páginas dessa primeira versão, que é a minha meta. Bem, então eu vou propor para vocês no final do vídeo um exercício para vocês fazerem um conto, baseado nessa meta de uma página por dia. E agora eu vou falar um pouco como conseguir chegar nessa meta. Então pense, com a minha experiência, eu poderia dizer para vocês que é possível escrever uma página de um texto em 1h30, se vocês conseguirem separar 1h30 do dia. Como a gente consegue 1h30 livre para escrever no nosso dia a dia complicado? Bem, alguns sacrifícios a gente precisa fazer, então, por exemplo, reduzir 30 minutos do seu tempo de sono, reduzir 30 minutos do seu tempo de almoço e reduzir 30 minutos que você gaste vendo TV, olhando o celular, essas coisas. Então, tira um pouquinho de cada tempo e consegue separar essa 1h30 por dia. Pensem que se você vai fazer um conto, não é a vida inteira que você vai ficar fazendo esse sacrifício, você vai fazer isso por 10, 15 dias. Então, se você manter na sua mente essa ideia, eu vou fazer um sacrifício, eu vou almoçar uma coisa mais simples, eu vou dormir um pouco menos, mas não é a vida inteira, vão ser 15 dias. Então você consegue fazer esse sacrifício, digamos assim, do seu tempo, manter um ritmo mais apertado, porque você sabe que é um tempo que tem um limite, não vai ser isso a vida inteira. Então, você organizou a sua agenda de 1h30 livre por dia, anote, né? Eu tenho um vídeo bem antigo lá do começo do canal que tem dicas para organizar a agenda. Então, você separou 1h30 por dia. Bem, aí a segunda pergunta que você pode fazer é, tudo bem, eu tenho 1h30, mas será que eu vou conseguir escrever? Será que eu não vou me bloquear? E aí vem mais 3 dicas que eu vou dar para vocês. Então, primeiro, sobre estilo. Para você escrever num ritmo que você consiga escrever uma página por dia em 1h30, você precisa escolher um estilo natural para você escrever. Então, todo mundo tem um jeito de falar, tem um jeito de escrever, que é o que sai natural. Se você não colocar nenhuma ambição artística na cabeça, e se você fosse sentar para escrever um bilhete para sua mãe, uma carta para o seu namorado, todo mundo tem um jeito natural de escrever. Para manter essa meta, é preciso que você escreva desse jeito natural que sai
que flui de você. Não fique tentando, vou escrever de um certo jeito, vou tentar dar um aspecto literário assim, ou escrever de um jeito assim, porque se você tentar simular um outro tipo de escrita, vai dar mais trabalho, você vai ter que pensar muito e não vai fluir. Então, para manter esse ritmo que eu estou propondo, você tem que escrever do jeito que for mais natural para você. Segunda dica em relação ao tema. Quer dizer, o tema, eu estou querendo dizer aqui a ambientação. Então, os cenários, os personagens, o que as pessoas fazem na sua história, tem que ser algo que você conhece, tem que ser algo familiar. Então, lugares, pessoas, atividades, tipo profissão, o que faz da vida, trabalha em casa, estuda, etc. Não faz nada, tem que ser algo familiar para você. Porque se você escolher uma ambientação e atividades que você não conhece, você vai ter que parar para pesquisar, ou mesmo que você for tirar da pura imaginação, você vai ter que ficar muito tempo ali moldando aquela imaginação. Então, para manter esse ritmo, escolha algo que você conhece, que daí você não precisa parar para pesquisar e para pensar cada parágrafo, a cada linha. Você está falando de coisas que você já domina. E agora talvez vocês se perguntem, bem, mas que história eu vou contar? Eu preciso pensar na história, eu preciso organizar a história antes? E aí eu quero puxar uma dica que é do livro sobre a escrita do Stephen King, que ele tem alguns capítulos que ele fala sobre isso, sobre planejamento de história, planejar ou não planejar. E ele diz que depois de uma certa experiência ele parou de planejar e ele faz assim. Ele começa com um personagem numa situação forte, num momento chave. Um personagem que está colocado numa situação diferente, tensa. E ele começa a imaginar a partir daí. O que vai acontecer a partir daí? E aí ele vai imaginando uma ideia, puxa outra e assim a história vai nascendo. Um exemplo, pegando uma história do Stephen King, ele tem um livro que acabou de ser adaptado para seriado. O seriado se chama Love, Lizzie Story, a história de Lizzie, que é o nome da personagem. É a história da esposa de um escritor que acabou de ficar viúva. Então, ela está lidando com a morte recente do marido e ela está sendo assediada, está sendo pressionada por um professor universitário que estuda a obra do marido dela e quer que ela entregue os originais, os manuscritos do marido para a universidade para pesquisa. Então, uma mulher numa situação triste sendo pressionada por alguém que quer alguma coisa dela. Isso que é um ponto de partida forte. Eu tenho outro vídeo que fala sobre isso usando a palavra momentum. Então, o personagem está num momento que tem uma pressão, tem um movimento, ele precisa de algo, ele tem que fazer algo. Bem, então, no final do vídeo eu vou resumir as 3 dicas. Tema, estilo e história. Eu queria dar rapidamente um exemplo de um conto que eu escrevi recentemente. É um conto que vai sair numa revista literária nova que está sendo preparada pelo José Nunes. Talvez vocês conheçam o José Nunes de um blog, um site muito interessante que se chama Como Eu Escrevo. E tem várias entrevistas com acho que mais de uma centena de escritores de idades, locais, experiências diferentes. Então, o José Nunes tem esse trabalho muito legal e eu escrevi um conto então para uma revista que ele está preparando e eu parti dessa ideia. Uma jovem universitária está chegando em Brasília. Ela chega de carona, sem dinheiro, para acompanhar o Festival de Cinema Brasileiro, que acontece em Brasília. E ela está naquele momento da juventude querendo mergulhar naquele mundo de festas com atores, pessoas que dirigem cinema, enfim.
ela chega cheia de vontade de descobrir a vida nesse universo do Festival de Cinema Brasileiro em Brasília. E a partir daí eu fui imaginando o que aconteceria com ela. Se ela quer descobrir a vida, o que ela vai descobrir? Bem, então eu dei um exemplo aqui de uma história com ponto de partida forte e comum, né? Vejam então que nessa história eu estou falando de festival de cinema, que eu já fui bastante, porque eu estudei cinema, trabalhei como roteirista, vocês devem ter visto nos outros vídeos. Então eu peguei uma situação que eu conheço, uma moça que quer descobrir a vida, que enfim, é uma coisa comum, não precisa ser nada tão fantástico quanto Stephen King, e coloquei ela com vontade no meio dessa festa para ver o que ela descobre. Bem, uma última dica: não revise demais, não seja muito perfeccionista nas palavras que você escolhe. Você vai ter tempo para ser perfeccionista depois na hora de revisar. Então tem uma dica que eu acho ótima, que eu já esqueci onde eu li, mas que é usar a palavra coisa se te faltar alguma palavra. Você está escrevendo, você quer dizer algo, mas te faltou a palavra na hora, substitui por coisa e o verbo por coisear. E aí você deixa para pesquisar a palavra depois. Porque você vai achar essa palavra depois. É só a questão de tempo depois na hora da revisão. Então, se você parar ali o fluxo da sua imaginação para procurar a palavra, você vai interromper essa visualização, né, que você vai construindo a história na sua cabeça. Então, não seja perfeccionista. Se te faltar uma palavra, coloque coisa ou coisear. Então, para terminar, resumindo aqui o exercício. A proposta é que vocês escrevam um conto de 5 páginas e vocês vão escrever uma página por semana. Uma página por dia da semana. Então, você escrever durante uma semana, uma página por dia, vocês vão ter 5 páginas de uma primeira versão de um conto. As dicas são: use linguagem natural, uma ambientação familiar e comece com o personagem num momento chave e vá imaginando o que acontece a partir daí. Uma observação: quando vocês chegarem no final dessa semana com essas 5 páginas, o conto não está pronto ainda, né? Não adianta falar, oba, fiz 5 páginas, terminei o meu conto. Não, essa é uma primeira versão. A partir dessa primeira versão, vocês vão deixar o conto ali na gaveta uns dias, vão reler, ver o que ficou bom, cortar o que ficou ruim, reescrever alguma palavra que ficou mais ou menos. E depois da revisão, que inclusive, seguindo também as dicas do Stephen King, ele considera pelo menos 2 revisões o ideal. Então, depois de 2 revisões, o conto vai ficar pronto. A proposta desse vídeo é a primeira versão do conto. Em 5 dias, uma página por dia, em uma semana vocês têm um rascunho de um conto. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau!